Os jogadores do Internacional se reapresentaram após o empate contra a equipe do Santos pelo placar de 1-1 e terão folga nesta terça-feira. Preparação para o jogo de segunda que vem contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Fora de campo, o Morro está muito quieto. Os dirigentes do Internacional não se manifestaram após o resultado no estádio Beira-Rio, mas mudanças não devem acontecer. Aliás, do outro lado do mundo, Eduardo Cudê falou sobre a possibilidade de treinar o Internacional e tem a possibilidade de Felipe Melo jogar no Inter no ano que vem. Aliás, o volante se manifestou nas suas redes sociais com uma mensagem subliminar e outra nem tão subliminar assim. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO desta segunda-feira, atualizando tudo sobre o Internacional, e eu tenho muitos temas para tratar com vocês. Começando pelo factual, o Inter hoje treinou pela manhã, a atividade no CT Parque Gigante para aqueles jogadores que não atuaram contra o Santos e agora descansam. A terça-feira ela será de folga ou de recuperação física, porque na quarta o Inter volta e aí começa a trabalhar pensando no compromisso contra o Atlético Goianiense, que é só na outra segunda-feira, então dá para dar uma descansada e trabalhar bem o time para que todo mundo esteja 100%. Lembrando, o Inter precisa ganhar os seus 2 próximos jogos, contra o Atlético Goianiense e também contra o Red Bull Bragantino, para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem, tá? Mas fora de campo, não houve movimentação. Durante a programação da Rádio Bandeirantes, eu e o Sérgio Boas, a gente brincava na maior referência ao baiano do Tropa de Elite, que o Morro está muito quieto, o Morro está em silêncio. E ninguém no Internacional se manifestou depois do empate contra a equipe do Santos pelo placar de 1-1. Não houve palavra de dirigentes após a partida. A gente da Bandeirantes solicitou a palavra de algum dirigente depois do jogo, já que não falaram em entrevistas coletivas. Ninguém falou. Pedimos a palavra de algum dirigente na tarde dessa terça-feira. Ninguém falou. Eu fui atrás. Peraí, existe alguma lei de silêncio nesse momento no Internacional? E assim, não me disseram que tem uma lei de silêncio, tá? Mas o pensamento atual no Internacional é que declarações públicas não tem muito a acrescentar. O Inter não poderia tirar nada de declarações públicas porque se sabe que o momento ele não é bom. O Inter precisa trabalhar internamente. O que me foi dito é isso, há um trabalho de remobilização interna sem falar muito para a imprensa, sem externar muito, sem gargantear muito e focado na recuperação para esses últimos 2 jogos do Internacional. Para que algum resultado seja mostrado. Não acontecerá mudança, não haverá nenhuma mudança nesse futuro próximo. É só um processo mesmo de remobilização e o entendimento de que o Inter não tem muito a ganhar caso dê entrevistas e vá para o embate com a imprensa que inevitavelmente vai acontecer. Se vier algum dirigente do Internacional conversar com a gente vai questionar, a gente vai cutucar no sentido de indagar, de perguntar, e aí talvez esse é um desgaste que o Inter não está procurando nesse momento, porque entende que é hora de baixar a guarda, levantar a guarda, ficar na sua e trabalhar. Pelo menos esse foi o discurso que eu ouvi de dentro do Beira-Rio. Não vai haver mudança, então, mesmo que dentro do Inter se entenda a gravidade do momento, se entenda a gravidade da queda de produção que o Inter teve, de rendimento que o Inter teve, e que se precisa fazer alguma coisa para atingir o objetivo que é Libertadores do ano que vem, e se quer muito internamente esse objetivo, até pensando em finanças para o ano que vem, porque não estar na Libertadores e estar na Sul-Americana significa uma queda de receitas até significativa no Internacional para a próxima temporada, tá? Um outro ponto legal que eu vou trazer aqui é a fala do Eduardo Cudê sobre o Internacional. Eduardo Cudê, técnico do Celta de Vigo, ele deu uma entrevista coletiva porque na terça-feira o Celta de Vigo joga pela Copa do Rei contra o Ebro. E nessa entrevista questionaram o Eduardo Cudê porque com a informação de que o Aguirre poderá sair na próxima temporada, é inevitável que especulações envolvam o nome do Eduardo Cudê. Pela relação que ele tem com o presidente Alessandro Barcelos, os dois são muito amigos, os dois são próximos, conversam frequentemente,
e pelo fato de que o Eduardo Cudê deixou saudade em alguns torcedores do Internacional. Eu gosto muito, por exemplo, do Eduardo Cudê, apesar de outros torcedores criticarem e não gostarem do trabalho do argentino. Então é natural que surja o nome dele como especulação. E ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva pré-jogo contra o Ebro. Eu vou rodar aqui o que falou o técnico argentino. Vamos ouvir. Tchau, Cudê. Tava com saudade desse espanhol embromado. No solo con el presidente de Inter, que es amigo, sino con que quedé en relación con mucha gente que trabaja en el club y hablamos constantemente, pero sabe que tengo contrato hasta el 2024, así que no sabía de esa información, te soy sincero, no, pero no, tengo muchos amigos, pero tengo un compromiso acá hasta el 2024. É um castelhano meio difícil de entender, mas ele confirmou que conversa frequentemente com o presidente Alessandro Barcelos, que conversa constantemente com pessoas do Internacional, que ele deixou muitos amigos por aqui, mas que até essas pessoas sabem que o contrato dele vai até 2024 e que é muito difícil ele sair. E aí eu vou colocar mais um ponto aqui, que para mim é o crucial para que se risque o nome do Eduardo Cudê de qualquer possibilidade de vinda para o Internacional. A multa rescisória dele é cara. Ele tem contrato até 2024 e a multa rescisória são de milhões de euros, algo que com certeza o Internacional não iria pagar e algo que com certeza o Cudê não iria bancar do bolso dele ou conseguir uma flexibilização junto ao Celta de Vigo, já que ele está bem cotado por lá, mesmo que o Celta não esteja numa posição tão boa assim no Campeonato Espanhol, até vencer o último jogo da equipe do Alavés. Então eu risco o nome do Cudê das possibilidades de técnico para a próxima temporada. É claro que se dependesse do Internacional, o nome do Cudê estaria entre os cotados. A direção do Inter gosta muito do trabalho do Eduardo Cudê, mas a possibilidade dele vir é pequena, também pelo fato de que ele quer uma projeção europeia, ele foi para o Celta de Vigo exatamente buscando isso, então não deve retornar para o Internacional, tá? Vamos falar sobre Felipe Melo, porque hoje pela manhã eu gravei esse vídeo aqui, mostrando os vídeos que o Felipe Melo gravou em suas redes sociais nas comemorações do título do Palmeiras e, enfim, vídeos em que muita gente entendeu como uma mensagem subliminar do Felipe Melo, um outro vídeo que não é tão subliminar assim a mensagem dele, e eu dou uma atualizada na situação envolvendo esse jogador. Clica aqui, assiste esse vídeo, porque eu coloco a par de tudo que está acontecendo em relação ao Felipe Melo, tá? Esse jogador eu acho que vai atuar no Inter na próxima temporada. Não deve fugir disso, não. Ele até tem outras propostas, outros concorrentes, mas ele deve acabar mesmo parando no Internacional. Para fechar, vamos falar de KTO? Olha só, eu montei aqui a minha combinadinha e eu vou colocar na tela a minha combinadinha para amanhã, tá? Rodada do Campeonato Brasileiro, 4 jogos. Juventude e Bragantino, eu fui no empate. Flamengo e Ceará, eu fui no Flamengo. América Mineiro e Chapecoense, eu fui no América Mineiro. Cuiabá e Palmeiras, eu fui no empate. Esses 4 jogos, se bater esses 4 resultados aqui, eu joguei R$10, voltaria para mim R$120. Bom, né? Quer jogar na KTO? Vai lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!